Esse é Pedro. Pedro tem 5 anos e hoje é o seu aniversário, mas apesar de ser uma data comemorativa, Pedro não está feliz. Pedro queria de presente um triciclo e ganhou um de seus pais hoje, mas chorou por horas e ficou emburrado quando viu que a cor do presente era vermelha e não verde como queria. Faz um dia bonito de sol hoje no bairro em que Pedro mora. Ele poderia ter passado a tarde toda brincando com seu triciclo no quintal, mas está jogado no sofá emburrado e frustrado com a cor de seu presente. Sabendo que Pedro tem apenas 5 anos de idade, podemos até achá-lo um pouco mimado, mas ainda assim conseguimos relevar seu comportamento. Afinal, trata-se apenas de uma criança de 5 anos. Mas o que dizer de um adulto de 25, 30, 40, 55 com o mesmo comportamento? Certamente não pela cor do triciclo, mas por algo de semelhante irrelevância. Se olharmos para as nossas próprias vidas e se formos verdadeiramente sinceros em nossa observação, conseguiremos lembrar de várias situações nas quais agimos exatamente como Pedro, não pela cor do brinquedo, mas por algo também de pouca relevância. O estoicismo foi um movimento filosófico iniciado no período helenístico, cerca de 2.300 anos antes de Cristo. Dentre os vários ensinamentos dessa filosofia que atravessou os séculos e vive até hoje presente na vida de muitos, está o foco nas percepções. Para os estoicos, não são as coisas em si que possuem peso, mas a percepção que criamos delas. Aplicando isso ao comportamento de Pedro, podemos dizer que sua percepção o fez ver com maior importância a cor do que o próprio brinquedo. De forma parecida com Pedro, também trazemos algumas distorções em nossas percepções, o que nos faz dar grande valor às coisas muito pequenas e, como consequência, perder precioso tempo de nossas vidas, assim como Pedro perdeu a tarde ensolarada. Um estudo realizado por pesquisadores da Queen's University, no Canadá, sugere que nós temos em média 6.200 pensamentos por dia. Agora, você já parou para pensar quantos desses pensamentos podem ser apenas barulhos mentais causados por percepções distorcidas e situações ou experiências sem grande importância? A resposta para muitos de nós é muitos. Pense em seu próprio caso. Quantas preocupações com opiniões alheias e irrelevantes, quantos conflitos por coisas sem valor, quantas brigas desnecessárias de ego. E a lista segue. Quanto tempo de nossas vidas passamos perturbados e voltados às coisas que, quando avaliadas de forma objetiva e prática, não possuem verdadeiro valor se olhadas do contexto da vida como um todo. Hoje quero dividir com vocês um gráfico que mudou a minha vida e que pode também mudar a sua. Usar esse gráfico vai te ajudar justamente a aprender a não perder tempo com coisas sem grande importância. No livro Meditações, escrito por Marco Aurélio, filósofo estoico e imperador romano que viveu entre os anos 121 e 180 depois de Cristo, Marco Aurélio deixa registrada uma regra que deveria ser aplicada por todos nós por toda a nossa vida, mas que poucos de nós aplicamos, poucos inclusive a conhecemos. Marco Aurélio diz: o valor da atenção varia em proporção a seu objeto. Agora vamos aplicar isso a um gráfico. Segundo Marco Aurélio, nossa atenção deve ser proporcional ao valor de seu objeto. Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Para os estoicos, o que tem verdadeiro valor é a nossa integridade, virtude, a nossa capacidade de ser justo, de agir com coragem e de ter autocontrole. E todas essas coisas dependem de nós. Portanto,
como são objetos de grande valor, deveriam, de acordo com Marco Aurélio e com a filosofia estoica, receber de nós grande atenção ou atenção proporcional. Mas, ao invés disso, o que fazemos? Dedicamos pouca atenção a objetos que têm grande valor, o que não é proporcional, e muita atenção a objetos que não são importantes, o que também não é proporcional. Em outras palavras, fazemos exatamente igual ao pequeno Pedro de apenas 5 anos, mesmo após já termos atingido a idade adulta. Damos valor à opinião que os outros vão formar de nós, nos atentamos aos boatos midiáticos, às fofocas, às vidas e comportamentos das outras pessoas, damos atenção às discussões do ego e nos transtornamos toda vez que o nosso ego é abalado. Damos atenção às superficialidades. Segundo os estoicos, agir assim é perda de tempo, energia e vida. Para os estoicos, viver melhor é passar a dar mais atenção àquilo que tem verdadeiro valor e não perder tempo com o resto. Portanto, sugiro que toda vez que você se sentir incomodado com algo, aflito ou raivoso, que use esse poderoso gráfico. Lembre-se do que os estoicos sugerem como coisas de real valor e passe a se perguntar: o valor da minha atenção está sendo proporcional ao seu objeto? Adotar o hábito de usar esse gráfico irá te possibilitar revisar suas percepções, questionar seus pensamentos e passar a voltar mais de sua atenção às coisas de maior relevância, fazendo assim melhor uso de sua própria vida. Como disse Marco Aurélio, é melhor que você não dê às pequenas coisas mais tempo do que elas merecem.